Fala pessoal, o vídeo de hoje é para falar desse fim de ano melancólico do Palmeiras, começando pelo jogo especificamente, a atuação contra o Bahia na Fonte Nova, mais uma vez um primeiro tempo ruim. E são pontos que ficam pelo caminho por primeiros tempos como o de hoje, como o do Beira-Rio contra o Internacional, num fim de semana que era amplamente favorável para o Palmeiras, porque naquele fim de semana o Flamengo jogou sábado, perdeu seus primeiros pontos no Maracanã, no empate com o São Paulo, e aí o Palmeiras no dia seguinte, que teria tudo para entrar com a maior motivação possível do Beira-Rio, faz uma das piores partidas do ano no primeiro tempo. Quando tenta reagir no segundo tempo, é tarde. Isso aconteceu contra o Atlético Mineiro no Allianz logo depois. Outro primeiro tempo horroroso, indefensável, como foi o de hoje. As melhores chances do primeiro tempo foram do Bahia. Quem mais finalizou no primeiro tempo foi o Bahia. Foram 4 finalizações no alvo contra apenas uma do Palmeiras. Um Bahia que não vence a 7 jogos. O Bahia que passou um mês, já completou um mês, sem um triunfo no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras foi incapaz, um time que briga pelo título, um time que matematicamente tem chances de... tinha, né? Porque hoje elas são desprezíveis, apesar de ainda existirem. Depois da rodada ficaram desprezíveis. É um time que tinha essa chance matemática, que via no horizonte daqui a poucas rodadas um confronto direto contra o próprio Flamengo. Não dá para ter a postura, não é só a questão do desempenho, da atuação, que foi muito ruim, não. Não dá para ter o comportamento em campo de alguns jogadores do Palmeiras no jogo de hoje. E isso não é uma questão de caças bruxas, não é uma questão de você apontar culpados de maneira aleatória, não é nada disso. O próprio Mano Menezes, na coletiva pós-jogo, destacou que o comportamento de alguns jogadores do primeiro tempo, especialmente, foi ruim, e ele levantou um ponto que eu considero muito importante. Claro que o treinador é o grande responsável, ele escala as peças, ele define a estratégia, ele monta o time, ele toma as decisões no decorrer do jogo, ele precisa achar soluções quando os problemas estão claros e afetam o desempenho do time, mas um ponto que ele destacou é importante: o jogador dentro de campo, ele também precisa ir além, ele também precisa fazer mais do que o convencional, ele também precisa cobrar os companheiros quando atuações estão abaixo do que se espera, quando a postura é uma postura indesejada para um time que briga pelo título. Isso o Mano disse na coletiva e eu concordo inteiramente. E ele disse que isso já aconteceu outras vezes, isso vem acontecendo reiteradamente no Palmeiras e hoje de novo. O Mano está correto, esse não é um problema exclusivo do Palmeiras, é um problema que a gente vê quase que de maneira geral no futebol de hoje em dia, porque falta personalidade, aquele cara que cobra o companheiro, mas não é a cobrança sem sentido, não é a cobrança grosseira, não é a cobrança mal educada, uma cobrança que pode até resvalar e gerar uma expulsão com vias de fato, não é nada disso, mas uma cobrança firme, uma cobrança de quem quer ganhar, uma cobrança de quem tá ali, não apenas para jogar 90 minutos de maneira descompromissada, pensando em ir embora, pensando nas férias, pensando em passear, pensando no hotel, é cobrança de quem tá comprometido com o resultado, com o objetivo que é ser campeão, ou se não der para ser campeão, alcançar a máxima pontuação possível. E isso o Palmeiras, infelizmente para o seu torcedor, tem demonstrado. Poucos jogadores em campo mostram ainda uma postura de lutar pelo jogo, de lutar pelo resultado. O Dudu é um cara que em todos os jogos, e olha que o Dudu é alvo de algumas críticas, até de torcedores do Palmeiras, mas olhando esse campeonato brasileiro do Dudu, a constatação ela é instantânea. O Dudu é o cara que carrega o time, o Dudu é um dos poucos que ainda conseguem fazer o Palmeiras ter uma produção ofensiva satisfatória, e não fosse por ele, o Palmeiras teria uma pontuação ainda mais distante do líder Flamengo. Aliás, outro cara importante da gente citar, esse especificamente no jogo de hoje, mas que também está fazendo um bom campeonato, o Everton, o goleiro do Palmeiras. Pelo menos 2 defesas muito difíceis e fundamentais no primeiro tempo, quando a partida ainda estava 0-0. Pegou muito, não fosse pelo Everton, a situação do Palmeiras seria ainda pior. Para 2020, o 2019 está acabando, o 2019 termina para o Palmeiras com essa frustração de não conseguir alcançar o Flamengo e podendo ver o Flamengo alcançar os 2 títulos, né, conquistar os 2 títulos de maior importância no ano. O Palmeiras investiu muito nos últimos anos para chegar onde o Flamengo está chegando agora, né? Próximo de ser um campeão de Libertadores, ou pelo menos um finalista de Libertadores, coisa que o Palmeiras não conseguiu depois desse investimento recente. O Palmeiras precisa olhar para 2020 e pensar:
não só nas peças, não só em nomes, não só em tirar do elenco aqueles que não renderam e que têm um custo elevado alto, aqueles que na relação custo-benefício não estão compensando, mas mudar a mentalidade. O clube precisa ter uma mentalidade agressiva no melhor sentido da palavra. Um clube como o Palmeiras, com o orçamento do Palmeiras, não pode estar a passeio num turno de Campeonato Brasileiro. Por mais que a distância para o Flamengo seja grande, por mais que na matemática você olha para a tabela e a coisa desanima, tá difícil, o Flamengo tá num desempenho acima da média, por mais que o Palmeiras até não conseguisse alcançar, mas deveria estar pelo menos jogando o melhor futebol, deveria estar jogando pelo menos o futebol mais compromissado nesse retorno de Campeonato Brasileiro. E isso faltou, o próprio Mano reconhece aquilo que o torcedor do Palmeiras já detectou e já viu há um bom tempo. Grande abraço, pessoal.